Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no modo turbo ativado, estudando a 8ª diretriz de hipertensão. Nesse bloco nós vamos falar aqui o papel da equipe multiprofissional no tratamento da hipertensão, e a Sociedade Brasileira identificou como algo importante aqui, né, ter essa inter-relação entre os profissionais, tá? E aqui ele cita o médico, o enfermeiro, o educador físico, o fisioterapeuta e o nutricionista, tá? Ainda tem algumas falhas aqui frente a outros profissionais que fazem parte do processo de trabalho aqui, tá? Mas já é um grande avanço em relação ao que anteriormente era simplesmente um parágrafo na diretriz anterior, se transformou em um capítulo, né? Então a gente espera aí ainda alguns detalhezinhos que a gente vai comentar aqui. Então, resumindo aqui em relação à equipe multiprofissional, esse trabalho ele envolve ações integradas entre todos os seus membros, não simplesmente aqui, quando a gente estuda, né, equipe multiprofissional na enfermagem de maneira geral, né, lá na administração, ela não é o ideal, né? O ideal é a equipe que a gente chama de interdisciplinar, onde um interage com o outro para a melhoria do nosso paciente, tá certo? Quando a gente chama equipe multiprofissional lá em administração, a gente vê várias pessoas atendendo o mesmo paciente, cada um no seu horário, cada um no seu dia, de forma aqui independente, né? E o que a gente quer é uma equipe interdisciplinar ou transdisciplinar, que seria mais intenso nessa inter-relação. Mas aí a Sociedade Brasileira ele não tem esse nível de distinção de nome, né? Ele usou multiprofissional com a intenção de ter interação. Então ele botou ações integradas entre todos os seus membros, tá? Não é apenas uma dimensão espacial, que seria, no contexto aqui da administração, esse seria o conceito de equipe multiprofissional, né? Mas aqui ele está usando o termo multi, mas a visão é de inter, né? Eu queria que você entendesse isso, tá? Então eu tenho ações conjuntas, tá? Cada categoria profissional atua como ator independente em ações específicas de sua profissão, porém reconhece e associa aqui suas ações aos demais membros da equipe. Importante em todos os níveis de atenção, ele chama a atenção que eu vou usar a interação multiprofissional na atenção básica, na atenção especializada, né, em todos os níveis. A equipe que ele configura aqui, que ele inclui, é médico, enfermeiro, nutricionista, educador físico e fisioterapia, tá? Aqui também deveria ter o psicólogo, por exemplo, o agente comunitário de saúde, né, que é extremamente importante na interface da atenção básica aí, né? E aí, de forma bem geral, a gente vai trabalhar aqui algumas atribuições de algumas categorias. O médico tanto tem o generalista, quanto cardiologista, quanto nefrologista e especialista em hipertensão, que atua no programa de hipertensão, tá? Com a atribuição de quê? De fazer o diagnóstico, de fato, de hipertensão, fazer estratificação de risco, decisão terapêutica de medicamentos, né, e também orientação de mudança de vida, né, não farmacológica, e pelo menos 2 vezes por ano referenciar essa consulta, né, com o médico, pelo menos 2 vezes por ano no paciente hipertenso. E quando precisa referenciar para outro nível também, a Sociedade Brasileira coloca aqui como atribuição do médico, tá? Com relação aqui ao enfermeiro, ações específicas. Acolhimento dos pacientes e apoio ao seu enfrentamento, né, o aspecto aqui psicológico, né, do diagnóstico. Incentivar o autocuidado para esse paciente. Lembrando, gente, quando a gente fala em atenção básica, quando a gente fala em modelo de atenção à condição crônica de Mendes 2011, né? A gente vai categorizar esses pacientes em 5 níveis, tá? Nível 1 vai ser a população geral, onde a gente vai orientar a mudança de estilo de vida para todo mundo. Nível 2 seria aqui pessoas com fatores de risco, certo? E aí a gente vai orientar para que aquele fator de risco não seja estimulado, né? E que a gente diminua esse risco desse paciente. O nível 3 seria o paciente já com a doença crônica estabelecida, que no caso seria a própria hipertensão ou o próprio diabetes, né? E nesse caso, eu estaria aqui com medidas específicas de tratamento, orientação de autocuidado para esse indivíduo. O nível 4 é aqui uma hipertensão, diabetes descompensado, e o nível 5 é uma complicação desse problema, né? Uma amputação, uma retinopatia, um problema que a gente está colhendo aqui os frutos frente ao cuidado que não aconteceu de forma adequada, né? Então, quando eu falo aqui desse autocuidado, eu gosto de lembrar do modelo MAC, porque isso tem caído demais em prova, gente. Todas as bancas, né? Banca OCP já cobrou isso, Banca FCC já cobrou isso,
Banca Sesp já cobrou. Então é importante a gente conectar a hipertensão com condições crônicas, tá? Condições crônicas. E nesse contexto a gente lembrar aqui do modelo de atenção a condições crônicas de Mendes, 2011. Isso está lá no manual do Ministério, né, de atenção domiciliar. Avaliar a adesão dos pacientes às condutas prescritas como técnicas educacionais, motivacionais, cognitivas e o uso aqui das tecnologias como aplicativos dos celulares, né, para monitorar aqui a pressão, registrando ali, né, fazendo os gráficos. Visitas domiciliares também, tá dentro das atribuições da enfermagem, tá? E aí ele traz um âmbito separado das atribuições do enfermeiro, especificamente na atenção primária, né? Porque aqui a gente tem o enfermeiro como prescritor protocolar, né? Pedindo exames também, então tem especificidades das ações da enfermagem na atenção primária. Então ele coloca realizar atenção à saúde do indivíduo e família vinculada à equipe e, quando indicado ou necessário, no domicílio e nos demais espaços comunitários, né? Principalmente o nível de prevenção nas escolas, nas cooperativas, nas associações. E aí tem aqui a consulta de enfermagem e procedimentos. E aí a Sociedade Brasileira de Cardiologia reconhece aqui o protocolo do Ministério da Saúde com o enfermeiro, né, solicitando os exames complementares, prescrevendo medicações conforme protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, observadas as disposições legais da profissão. Isso está na nossa lei do exercício profissional, né? Nós temos a lei aí 7498 de 86, tá? E é muito interessante a gente ver isso sendo, de fato, transcrito aqui, né, para a diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, tá bom? Acolhimento com escuta qualificada, e esse acolhimento, ele é muito mais do que classificação de risco, né? A classificação de risco é uma bolinha dentro do acolhimento. O acolhimento é se importar. Não é todo profissional que pode fazer a classificação de risco, é só o enfermeiro e o médico. Mas o acolhimento todo profissional pode fazer, né? Então a gente recebe essa pessoa, olha no olho, escuta qualificada, tenta resolver o que de fato ele está precisando resolver, né? E isso é acolher a pessoa, tá certo? Então o enfermeiro ele vai atuar no acolhimento e também na classificação de risco, tá? Lembrando que no âmbito da equipe de enfermagem, a resolução 423, né, do COFEN de 2012, que vai falar que é privativo do enfermeiro, tá bom? Então, a resolução do COFEN que trata sobre esse procedimento privativo do enfermeiro aqui no contexto da equipe de enfermagem, tá? Planejar, gerenciar, 423 de 2012. Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas por técnico, auxiliar, agente comunitário, agente de combate à endemia, em conjunto com outros membros da equipe, tá? Então aqui ele incluiu o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem, o agente comunitário, como profissionais que estão sobre, né, o cuidado dos profissionais de nível superior, tá certo? Mas não destrinchou as atribuições do técnico de enfermagem, do agente comunitário de saúde, que tem um papel muito importante na captação das pessoas da comunidade, né, para a hipertensão aqui, porque é um problema assintomático e muita gente não tem essa adesão boa, né, e a importância do agente comunitário fazendo essa interface é muito importante no programa de hipertensão, e seria interessante que ele também abordasse aqui os níveis de atenção ao profissional de nível médio no contexto dessa Sociedade Brasileira de Cardiologia, tá? Mas isso é um avanço para o futuro, né? A gente já conseguiu avançar um pouquinho, vamos aí torcer para que isso se destrinche um pouco mais no próximo, na próxima publicação, tá? E no caso do enfermeiro, de forma específica, supervisionar ações do técnico e auxiliar de enfermagem e do agente comunitário de saúde, tá? Implementar e manter atualizado rotinas, protocolos e fluxos relacionados com a sua área de competência na unidade básica de saúde. O nutricionista ele vai fazer anamnese alimentar, avaliação antropométrica, medidas de peso, altura, circunferência abdominal, cálculo de índice de massa corpórea e prescrever a dieta desse paciente, tá? No contexto desse capítulo de equipe multiprofissional, no final ele traz aqui as mensagens principais, tá? Que é o resumo
do que a gente já trabalhou aqui com esse direcionamento, beleza? Então, ele vai dizer que o atendimento populacional deve ter como principal orientações e manutenção de peso dentro da faixa de normalidade, o aumento do consumo de frutas e vegetais e a diminuição do consumo de sódio na dieta. Dentro da equipe multiprofissional, o profissional de educação física deve recomendar a redução do comportamento sedentário e estimular a recomendação mínima de atividade física, visando a aquisição de hábitos saudáveis para a manutenção da qualidade de vida na comunidade. Cuidado de enfermagem, aqui no resumo do capítulo, ele bota como centrado na pessoa, aumentando-se o acesso às informações básicas de modo compreensível, e que auxilia na decisão do autocuidado através de ações individuais e coletivas. Ele coloca bastante o enfermeiro auxiliando nesse autocuidado aqui, por meio da consulta de enfermagem, visita domiciliar e atividades educacionais em grupo. Estratégia de atuação da equipe multiprofissional centrada no paciente, com evidências de melhor controle da PA, deve ser implementada pela equipe multiprofissional, e aqui ele reconhece, né, que para ter um programa legal aí de hipertensão, a gente tem que ter o envolvimento da equipe, tá? Também nós temos aqui no capítulo 7º, né, da diretriz, o quadro das estratégias da equipe, onde ele vai listar aqui alguns profissionais que não estão no corpo do texto, tá certo? Então, por exemplo, ele cita aqui, ó, o assistente social, tá? O assistente social, ele vai entrar aqui, ó, no apoio social, por exemplo, no envolvimento de familiares, amigos e outro indivíduo para ajudar o paciente a usar a medicação, né? A educação do paciente, ele inclui aqui, ó, o psicólogo nesse quadro, né, que não estava lá na descrição específica, né, das atribuições. Então, aqui ele coloca o psicólogo, e o assistente social entra aqui também em algumas ações, como, por exemplo, também, ó, facilitar o acesso ao serviço de saúde. Eu vou ter o agente comunitário de saúde e o assistente social. Então, no texto mesmo, ele não cita esses profissionais das atribuições específicas, mas no resumo aqui do nosso capítulo, né, por meio desse quadro, ele cita esses outros profissionais que, de fato, também são muito importantes, tá bom? Aqui, por exemplo, ele tem o psicólogo, assistente social e agente comunitário de saúde, com a comunicação ou interação com prestadores de serviços e entre membros da equipe, tá? Trabalhando, então, essas comunicações como treinamento de habilidades de comunicação entre pacientes e equipe e intervenções digitais interativas, tá? Automonitoramento da PA e o uso de tecnologias. Então, aqui vai entrar a orientação desses profissionais, né? Médico, enfermeiro, o paciente, né? Também vai ser responsável aqui por esse automonitoramento. Aqui a questão do farmacêutico, também ele vai colocar em alguns cuidados aqui, como a educação do paciente, tá? E no contexto aqui da família, ele também vai estar abordando, né, esse automonitoramento família, paciente, cuidador e agente comunitário de saúde, né? Então, nesse quadro, ele dá uma expandida no contexto de equipe multiprofissional, com alguns profissionais que não estavam na lista acima, tá bom? Então, é importante a gente lembrar desse detalhe, tá certo? Dê uma olhada depois com calma nesse quadrinho aqui, onde vai somar bastante informação para a gente no contexto desse trabalho em equipe. No contexto macro, nas estratégias, eu tenho educação do paciente, apoio social, letramento e motivação do paciente, tá? Como motivar para o tratamento, automonitoramento da PA e o uso de tecnologia, essa comunicação e o acesso, né, aos serviços de saúde aqui sendo facilitados, tá? Beleza. Entraremos agora, junto com a equipe multidisciplinar, no tratamento não medicamentoso, tá? De fato, a gente já conversou bastante sobre isso quando conversamos sobre fator de risco e quando conversamos de prevenção primária. Então, aqui eu só vou dar uma pincelada em algumas coisas que não foram ditas quando conversamos sobre fator de risco e prevenção primária. Porque, gente, isso aqui ficou até um pouco repetitivo na diretriz, né? Porque antes, na sexta, não tinha essa prevenção primária. Tinha só o fator de risco e depois, lá no tratamento não medicamentoso, era quando a gente iria falar
de fato, as ações de prevenção primária. E nessa diretriz ele trouxe uma parte específica de prevenção primária e depois, na hora do tratamento não medicamentoso, ele repetiu algumas informações aqui, né? Então ficou um pouco repetitivo e para não ficar repetitiva a nossa aula, a gente vai focar aqui de forma mais rápida, né? Passar de forma mais rápida para mostrar que tem esse capítulo, né? E que de fato ele vai retomar as coisas que estão lá na prevenção primária, tá bom? Então, do tabagismo, por exemplo, é uma ação aqui que causa dano cardiovascular, porque acelera o processo aqui de formar trombo, né, o processo laterotrombótico, e elevação temporária da PA. O uso do tabaco eleva a PA de 5 a 10 em média, mas não há estudo mostrando o efeito benéfico da cessação do tabagismo sobre o controle da hipertensão. Então, assim, quando a pessoa fuma, vai aumentar a pressão, um pouco aí de 5 a 10, mas quando a pessoa deixa de fumar, esses valores não têm, assim, de fato sendo demonstrado em valores objetivos de queda dessa pressão. Mas é muito importante parar de fumar, por quê? Porque diminui o risco cardiovascular global, tá certo? Então isso aqui cai em prova exatamente com essa cópia aqui de informação, certo? Independentemente, deve ser enfatizada a cessação, devido ao risco cardiovascular e também o risco de câncer, né? O tabagismo aí também tem a ver com o risco de câncer, tá? Os medicamentos para a cessação do tabagismo aqui inclui o que a gente mais usa no SUS, né? Que é o bupropiona, de liberação sustentada. E aqui também a nicotina, né? A goma de nicotina também tem um adesivo de nicotina, né? E tem outras medicações como a vareniclina, que a gente não vê no protocolo do SUS, né? Está mais associado com o bup mais a nicotina, mas que está aqui na sociedade brasileira, como a gente fala aqui, é uma forma mais ampla de avaliação. O padrão alimentar, o que ele tem recomendado, a gente já tinha falado na prevenção primária lá, né? É a dieta DASH, que é a dieta de hipertenso específica aí, que é uma dieta nada mais, nada menos do que com tudo que é saudável. Frutas, hortaliças, laticínios com baixo teor de gordura, cereais integrais, consumo moderado de oleaginosas e redução do consumo de gordura, doces, bebidas, açúcar e carne vermelha, tá? Tem outra dieta que também pode ser usada, que se chama dieta do Mediterrâneo, que assim como a DASH vai ser rica também em frutas, hortaliças, cereais integrais e pobre em carne vermelha. Apresenta teor elevado de gordura devido ao consumo de quantidade generosa de azeite de oliva, rico aqui em ácido graxo monoinsaturado, e inclui o consumo de peixes e oleaginosas, além da ingestão moderada de vinho tinto, que vai estar na dieta aqui do Mediterrâneo, tá? O contexto do sal, a redução aqui do sódio, vai ser muito importante para a gente, tá? Então, a ingestão habitual de sódio em todo o mundo foi estimada em 4 gramas dia, enquanto a ingestão recomendada para indivíduos hipertensos e para a população em geral é 2 gramas dia. Então, observe que essa aqui é o consumo de sódio. Uma coisa é o consumo de sódio, outra coisa é o consumo de NaCl, tá bom, gente? Então, quando eu falo aqui de 2 gramas dias, eu estou estimando a quantidade de sódio que eu vou estar ingerindo aqui, que é 2 gramas, tá? Que para comparação com o sal de cozinha, NaCl, vira 5 gramas, tá bom? Então, é importante a gente lembrar desse detalhezinho aqui pra gente. Nesse valor de sódio, na população brasileira aqui, é muito maior do que essa estimada desejada aqui pela nossa população, tá bom? O potássio, ele entra como medida protetora e aí tem que ser estimulado aqui a ingesta, né, de alimentos ricos em potássio. Isso pode cair em prova, perguntando exatamente qual alimento é rico em potássio. Por isso que eu trouxe aqui pra gente essa informação. Lá tem muita coisa sobre o potássio, inclusive o suplemento de potássio quando o potássio está baixo. E também o sal de potássio. Em vez de usar o sal NaCl, a gente vai usar o sal sem sódio e com potássio, tá? Ele é um sal ruim. Assim, eu gosto muito de um salzinho, né? Então, eu senti uma diferença importante, né? Quando tentei usar o sal com potássio, tá? Ele não salga muito bem como o NaCl, tá? Então, seria aí uma saída para o hipertenso, né? Conseguir pelo menos dar um sabor melhor ao alimento, tá certo? Mas muda um pouco, né? O sabor aqui do alimento, tá certo? Então, eu tenho damasco, abacate, melão, leite desnatado, que tem potássio, tá? Iogurte desnatado, folhas verdes, peixes, linguado e atum, feijão,
laranja, ervilha, ameixa, espinafre, tomate e uva passa. Né? São aí produtos ricos em potássio e que a gente pode estar estimulando os alimentos aqui para o paciente que é hipertenso, tá? Laticínios, né? Então aqui laticínios ganhou uma evidência maior agora com a 8ª diretriz e ele vai ser recomendado com vários benefícios, tá? Eles têm um poder de gordura alto, né? Então na verdade a gente teria que tomar um laticínio daqueles que tem mais proteína, né? E menos gordura, que é aqui desnatado. Então, embora seja rico em ácido graxo saturado, na versão integral, podem conter constituintes com potencial efeito benéfico, como proteínas do soro do leite, whey protein, os fosfolipídios da membrana dos glóbulos de gordura, o cálcio, o magnésio, o potássio, os probióticos e a vitamina K1 e K2. Então, alguns ensaios clínicos randomizados sugerem efeito hipotensor modesto, em especial dos laticínios aqui com baixo teor de gordura, tá? Então é importante a gente lembrar disso, isso às vezes cai em prova, tá, gente? Bancas aí como a OCP, né, já cobraram esses detalhes aí dessa mudança de estilo de vida, tratamento não medicamentoso, nas provas, tá? Qual é o produto que tem a ver com a redução da pressão, por exemplo, do uso do chocolate, né? Que é o flavonoides, né? Que é ele que vai ter o poder aí de baixar um pouco a pressão. Mas nessa diretriz, ele vai dizer que não tem assim muitos estudos provando que esse chocolate de fato vai reduzir a pressão, né? E ele também vai dizer que o consumo de chocolate ou produto do cacau apresenta calorias à dieta que precisam ser equilibrados com algum grau de restrição alimentar. Então, se eu como o chocolate, que vai ter o flavonoides aqui como benefício, eu tenho que lembrar que ele está acrescentando muita caloria à dieta e isso pode aumentar o peso, tá? E mesmo que ele seja com alto teor de cacau, né, que é o que vale, né, para poder ter a proteção aí, mas o contexto da gordura conectada, a gente precisa usar o equilíbrio para redistribuir os alimentos, tá? Em relação a essa dieta, ok? Então precisa de uma restrição alimentar aqui, né, frente à introdução desse alimento aqui na dieta. Café e produtos com cafeína, né? Isso aqui é bastante interessante para mim e para você, concurseiro também, que gosta de um cafezinho para manter o que, gente? O nível aqui do modo turbo ativado, né? Então, o café, além de ser rico em cafeína, possui compostos bioativos como polifenóis, em especial os ácidos clorogênicos, o magnésio e o potássio, que podem favorecer a redução da pressão arterial. A cafeína é capaz de elevar agudamente a pH por mais de 3 horas, mas o consumo regular leva à tolerância. Então, se a gente toma aqui o café de rotina, ele não vai impactar em aumentar a pressão, porque a gente vai ter a tolerância do corpo aqui tendo ajustado em relação a isso, tá? A ingestão do café a longo prazo não tem sido associada a maior incidência de hipertensão, que legal, né? E o consumo de café não pode exceder, tudo na vida é equilíbrio, né? Há quantidades aqui baixas a moderadas, ou seja, menor que 200 miligramas de cafeína aqui por dia, né? Então, observe que eu tenho um efeito benéfico do café, mas um cuidado frente aí ao aumento da pressão quando ele é usado em excesso. Se continuar usando, acaba levando à tolerância, mas o cuidado de doses equilibradas, né? Tudo na vida é o equilíbrio, tá? A vitamina D, a deficiência dessa vitamina D está associada à elevação da pressão ou à maior incidência de hipertensão, e os estudos com suplementação de vitamina D apresentam resultados ainda inconsistentes, né? Então não foi ainda conseguido provar essa relação muito forte entre uma coisa e outra, e de fato ele diz que ainda não está estabelecido aqui essa nossa atenção, tá certo? Com relação ao tratamento não medicamentoso também, aí os outros itens, né, que eu só listei aqui de forma mais resumida, eu tenho aqui suplementos e substitutos, multivitaminas e multiminerais, reduz a pH em indivíduos com doenças crônicas, tá? Então ele está sendo a favor aqui na 8ª diretriz de suplementos e ricos aí em multivitaminas. Perda de peso, consumo de bebida alcoólica, diminuir, né, a limitar aí a 30 gramas dia,
que seria uma garrafa de cerveja, e lá tem as outras relações que a gente já falou na prevenção primária. Atividade física e exercício físico, já já a gente vai trazer aqui as recomendações. Respiração lenta, não tem tanta comprovação assim, né, em relação à respiração lenta, mas ele cita lá uma pequena melhora, né. O controle do estresse, ele recomenda aqui uma meditação transcendental, no estudo, né, que reduziu cerca de 4 milímetros a sistólica e 2 a diastólica. E uma das coisas mais importantes que eu achei aqui nessa diretriz foi conectar espiritualidade e religiosidade. Essa espiritualidade, gente, não é simplesmente ir para a igreja. Essa espiritualidade é o comportamento da pessoa frente aos problemas, né? Então aqui quando a pessoa tem esse enfrentamento do problema focado nas coisas espirituais, né, onde ela tem um envolvimento maior também com o autocuidado, né, por conta também desse envolvimento espiritual, então acaba melhorando aqui o tratamento do paciente hipertenso, tá? Então a gente vai ter aí uma redução do estresse por meio da espiritualidade, né, a delegação de responsabilidades no contexto aí de não se estressar tanto com tantas coisas, né, porque ela tem ali uma visão mais espiritual da situação. Então esses aspectos de comportamento, de cultura, que foram mais importantes na redução da pressão do que de fato a religiosidade da pessoa ir para a igreja, tá bom? Então é importante a gente lembrar disso. Mensagem principal desse capítulo de tratamento aqui não medicamentoso. Indivíduos hipertensos devem ser avaliados quanto ao hábito de fumar e deve ser buscada a cessação do tabagismo, se necessário com o uso de medicamentos pelo risco cardiovascular. A dieta DASH e outras semelhantes, como aqui a do Mediterrâneo, né, vão estar sendo aqui recomendadas, tá? Deve ser prescrita. O consumo de sódio restrito a 2 gramas dia, então aqui eu estou falando de sódio, tá? Com substituição do cloreto de sódio por cloreto de potássio, então comprar o sal aí rico em potássio e sem sódio, se não tiver outras restrições, né, a esse sal. O peso corporal deve ser controlado para manutenção do IMC normal, menor que 25 aí. Realizar pelo menos, e aqui vem as recomendações mínimas de exercício físico. 150 minutos por semana de atividade física moderada. Deve ser estimulado ainda a redução do comportamento sedentário, ou seja, levantar por 5 minutos a cada 30 minutos sentado. Redução do comportamento sedentário, repetir aqui, e pelo menos 150 minutos por semana de atividade moderada, só repetindo aqui, reforçando o slide anterior. Treinamento físico aeróbico, complementado pelo resistido. Prescrição do treinamento aeróbico, aqui ele vai dividir. Treinamento aeróbico vai ser obrigatório, tá? Inclui andar, correr, dançar, nadar, frequência de 3 a 5 vezes por semana, tá? E aqui o treinamento resistido, ele é complementar, ele não é obrigatório, mas vai ajudar, tá? Então 2 a 3 vezes por semana, 8 a 10 exercícios para os principais grupos musculares, dando prioridade para a execução unilateral, quando possível, 1 a 3 séries, 10 a 15 repetições, até a fadiga moderada, tá? Que é o prazo aqui de encerrar a atividade, tá? Então, observe que eu tenho o treinamento aeróbico obrigatório, 3 a 5 vezes por semana, o treinamento resistido aqui, complementar de 2 a 3 vezes por semana, tá? E aí, no contexto macro de atividade física, porque atividade física, gente, é isso aqui, ó. Inclui atividades domésticas, inclui o exercício físico, inclui várias coisas aqui junto, né? Então, ele bota de pelo menos 150 minutos aí de atividade física no âmbito macro, e aqui no âmbito de divisão mesmo, né? Do treinamento aeróbico, que envolve essas atividades de andar, correr, nadar, dançar, ele coloca aqui de 3 a 5 vezes por semana, e o resistido de 2 a 3 vezes por semana, tá? Bancas como a VUNESP, por exemplo, gostam bastante de cobrar esse detalhamento aqui da atividade física e do exercício físico, tá? Já caiu várias vezes nessa prova, nessa banca. Agora vamos para o próximo bloco, de fato, trabalhar o tratamento medicamentoso, que é aí uma questão também muito comum de aparecer nas nossas provas, tá? A gente vai estudar aqui cada uma das classes, tá certo? A sua ação, o seu representante dessa classe e os efeitos adversos de cada uma dessas classes. Então, o modo turbo está ativado aí, porque se não tiver, aperta o botão do modo turbo aqui, ó, ativa,
e vem comigo no próximo bloco estudar esses medicamentos antipertensivos.